Graças te damos, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso. Agradecemos ao Senhor porque nós temos acesso à Tua Palavra e nós podemos aprender mais de Ti. Nós podemos aprender o plano da redenção, o que o Senhor fez para nos resgatar do pecado e da morte. Nós podemos entender as coisas que o Senhor requer de nós como seus servos e os presentes e maravilhas que o Senhor promete nos dar por sua maravilhosa graça. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com o seu Espírito, que o Senhor nos conduza em toda a verdade, que o Senhor possa nos ensinar e nos mostrar mais acerca da Tua vontade, da Tua verdade, para que a Tua palavra possa nos transformar, nos purificar e para que a Sua palavra também possa nos repreender, para que possamos seguir o caminho que o Senhor deseja para nós, o caminho estreito, que nós sabemos que não é fácil, mas que sabemos que conseguiremos porque o Senhor estará conosco todos os dias, em todos os momentos. Nós pedimos que o Senhor seja agora nosso guia, nosso professor, e que o Senhor nos conduza de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 14, como a gente já viu nos outros estudos, esse aqui é o terceiro tema. Ele é dividido em alguns pontos principais. São 5 pontos e eu dividi em 4 estudos. É chegada a hora do juízo é um dos pontos mais complexos desse estudo, porque a gente pouco ouve falar acerca dessas coisas. E conhecemos muito pouco acerca do santuário, do Antigo Testamento em geral, as pessoas conhecem pouco. Então a gente tem que entender bem como é que funcionava o tabernáculo, como é que era o serviço do sacerdote, do sumo sacerdote, os tipos de sacrifícios. E com isso a gente consegue ter uma compreensão mais ampla e uma compreensão melhor sobre o juízo. Que nós sabemos que Deus vai julgar todas as obras. Nós sabemos que esse juízo ele vai acontecer. Mas quando ele vai acontecer? Esse é o objetivo desse nosso estudo de hoje. Quando e onde ele vai acontecer. Então, como sempre, Apocalipse 14, 6 e 7 começa assim. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Nós já temos aqui um estudo sobre o evangelho eterno, que tem a ver com a nossa salvação, como nós podemos ser salvos, quais são as regras que nós devemos seguir e obedecer para poder conquistar essa graça que Deus traz para a gente gratuitamente, mas depende da nossa vontade. A gente estudou também sobre temer e dar glórias a Deus. Temer a Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos. Dar glórias a Deus tem muitas formas, mas a forma mais negligenciada hoje é o cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nós já estudamos isso também. O tema de hoje é sobre o juízo. Quando acontecerá esse juízo de Deus, que vai determinar as pessoas que estiveram se preparando, as pessoas que se voltaram a Deus e serão salvas, e as pessoas que não quiseram dar ouvidos à palavra de Deus e se perderão no final de tudo. A palavra que aparece aqui para anjo é a palavra angelos, que significa anjo ou mensageiro. Pode significar mensageiro, enviado, emissário, núncio ou um ser celestial. Nosso papel aqui, nosso objetivo é diferenciar se nós estamos aqui falando sobre um ser celestial ou se estamos falando sobre um mensageiro humano. Os profetas, eles eram ângelos, mensageiros humanos. A palavra que aparecia era a palavra Malak, como aparece no livro de Malaquias. Malaquias significa mensageiro do Senhor. Nós não sabemos se é o nome do profeta ou se ele simplesmente se declarou como mensageiro de Deus, trazendo uma mensagem. Então esse anjo de Apocalipse 14, 6 e 7, ele é um ser celestial ou ele é um mensageiro humano? O próprio texto vai ter que explicar isso pra gente. E como a gente consegue entender isso? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Esse anjo, ser celestial ou mensageiro humano, ele prega o evangelho. E com isso nós conseguimos identificar com total certeza de que esse anjo de Apocalipse 14 não pode ser um ser celestial. Porque os seres celestiais, os anjos, eles trazem revelações, eles trazem mensagens, eles trazem consolo, eles ajudam, mas eles não pregam. A missão de pregar o evangelho é uma missão humana. Então, por isso, nós podemos ter certeza que o anjo do Apocalipse 14 é um mensageiro humano.
O anjo, ele ainda é dito que ele está voando pelo meio do céu. Como que esse mensageiro humano pode estar voando pelo meio do céu? Esse mensageiro humano está voando porque ele tem pressa. Essa é a última mensagem de advertência ao mundo antes do fechamento da porta-graça, antes do final do juízo. Então, nós temos que entender que essa ideia de voar é uma ideia semelhante à que aparece no livro de Daniel. Nós entendemos o Apocalipse à luz de Daniel. Daniel 7, quando fala dos animais, os animais que têm asas, as asas simbolizam velocidade. Em Daniel 8, temos o carneiro e o bode, fala que o bode ele vem voando sem tocar o chão, porque ele vem muito rápido. Então isso tem a ver com velocidade e com pressa. O fato dele dizer em grande voz é muito simples de entender. Todos no mundo devem ouvir a mensagem. Como ele fala, a mensagem vai ser pregada a cada nação, tribo, língua e povo. Todos devem ouvir essa mensagem. Porque as pessoas não poderão dizer depois, eu não sabia, eu não conhecia, eu não tive oportunidade. Todos nós temos a oportunidade. Muitos podemos ser ignorantes. E às vezes nós podemos ser ignorantes não porque não conhecemos, mas porque decidimos ignorar também. Então esse anjo, mensageiro humano, voando pelo meio do céu, ele tem pressa porque ele tem uma mensagem urgente para ser pregada, o evangelho eterno, a todo mundo, antes que venha o fim. O ponto central agora é o juízo. Para entender o juízo, a gente tem que entender muito como é que funcionavam os sacrifícios e o ofício do santuário, do tabernáculo, que acontecia no Antigo Testamento. Então isso é fundamental para o nosso entendimento daqui para frente. Mas um ponto relevante que nós temos aqui é: o anjo diz, é chegada a hora do juízo. O anjo não diz, o juízo está chegando, o juízo logo vem, ou o juízo já passou. Ele diz, o juízo chegou. Então a mensagem do Apocalipse 14 é uma mensagem para o tempo do juízo. Se nós estamos pregando essa mensagem hoje, isso significa que o juízo está acontecendo agora. O juízo está em andamento. E essa mensagem tem que ser pregada antes do final do juízo, porque terminando o juízo, se fecha a porta da graça, o povo é selado ou com o selo de Deus ou com a marca da besta, as pragas serão derramadas e Jesus volta. E quando Jesus volta, estaremos salvos ou perdidos. Não teremos outra opção, não teremos segunda chance. Como é que funcionava o santuário e como é que funcionava o juízo? Para entender como essas coisas funcionavam, a gente tem que voltar no Antigo Testamento para entender os símbolos que apontavam para Cristo. Do mesmo jeito que Adão, quando pecou, deveria ter morrido naquele dia, e ali Deus demonstra para ele que existia o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que ele poderia ter vida através daquele sacrifício do Cordeiro, que simbolizava que um dia o Filho de Deus viria para morrer no lugar dele. Todos os ofícios que aconteciam no santuário, eles apontavam para algo na vida de Cristo. E tudo isso era muito importante, era como se fosse um grande teatro. Era como se fosse uma escola viva para que eles aprendessem acerca da salvação. Então tudo aquilo apontava para a salvação que viria por Jesus. Por que nós não fazemos sacrifícios hoje? Porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. O sacrifício ele só passou a existir depois do pecado. Existem leis cerimoniais e morais. E a Bíblia não faz essa distinção, mas é uma distinção para ficar didático. Ela é claramente apresentada, mas não com essa nomenclatura. Existem leis que surgiram depois do pecado e que elas têm como objetivo a salvação do ser humano. E essas leis apontam para Cristo. Quando essas leis chegam ao seu cumprimento, elas deixam de ser observadas. Porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Se ele foi o sacrifício perfeito, o livro de Hebreus diz, não precisamos mais sacrificar animais, porque ele foi o sacrifício perfeito. As festas apontavam para eventos futuros. A Páscoa apontava para a libertação do pecado, não só da libertação do Egito, como aconteceu e se cumpriu na vida de Jesus, quando ele foi sacrificado na cruz. Então a gente tem que entender isso muito bem. Entender a diferenciação das leis eternas e das leis temporárias, das leis morais e das leis cerimoniais. Muitas pessoas vão dizer, as leis cerimoniais já foram todas cumpridas em Cristo e elas não são mais observadas, mas isso também não é verdade. Existem leis cerimoniais que ainda são observadas. A Santa Ceia é uma lei cerimonial. O batismo é uma lei cerimonial. Elas ainda existem porque elas ainda não foram plenamente cumpridas. Então isso tem que ser diferenciado também. Mas o nosso objetivo agora é entender como é que funcionava o santuário. O primeiro santuário feito aqui na Terra foi o tabernáculo de Moisés. Essa é uma reconstituição feita lá em Israel que mostra como ele era. Então ele era composto de alguns compartimentos. Aqui nós temos o pátio, dentro nós temos o santo e o santíssimo. Então são 3 compartimentos. Aqui fora no pátio
é onde aconteciam os sacrifícios. Aqui temos o segundo véu, então aqui a imagem não mostra, mas tem o primeiro véu, aqui temos o segundo véu, e ali na frente nós temos o terceiro véu dentro aqui do compartimento. Nessa parte aqui do pátio, qualquer pessoa podia entrar. Então toda a população de Israel podia entrar aqui, mas com o objetivo de fazer o sacrifício para perdão de pecado. Aquele mesmo sacrifício foi apresentado para Adão lá atrás e foi repassado de pai para filho e foi restabelecido aqui por Moisés, depois dos 400 anos do povo no Egito. Quando o povo estava preso no Egito, eles não poderiam fazer os sacrifícios animais, não de forma aberta, pelo menos, porque aqueles animais eram sagrados na cultura egípcia e era uma abominação para os egípcios que acontecessem sacrifícios de animais. Então, por 400 anos isso acabou se perdendo, então Moisés teve que relembrar muita coisa que tinha se perdido. Não só com relação ao sacrifício, mas com relação à própria lei de Deus também, que tinha se perdido, que até então era passada de forma verbal, de pai para filho. E aí Moisés começa a escrever, começa a estabelecer várias coisas, inclusive os sacrifícios. Aqui no pátio, então, a população comum podia entrar, entravam também os sacerdotes e o sumo sacerdote. Existiam alguns sacerdotes e existia um sumo sacerdote, que era um cargo vitalício. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Então, aqui nós temos o altar de holocausto e aqui nós temos a pia sacerdotal. Aqui era onde aconteciam os sacrifícios e aqui onde as carnes eram queimadas e aqui era onde o sacerdote se lavava para começar o ofício. Então, todos esses elementos têm aplicações na vida de Jesus também. O pátio é a terra, onde Jesus veio viver uma vida perfeita e salvar os pecadores do destino da morte eterna. O altar de sacrifício é a cruz, onde Jesus foi sacrificado pelos nossos pecados. A pia simboliza também o batismo. Até os véus têm um significado. O primeiro véu era caminho, o segundo era verdade, o terceiro era a vida. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim, aqui no último compartimento ficava o Shekinah, que era a glória de Deus. Ninguém pode chegar até Deus se não for por Jesus. Ele é esse caminho, ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui nós temos esses elementos. Todos podem entrar no pátio, sacerdotes, sumo sacerdote e a população, com o objetivo de fazer as ofertas de sacrifício. Essa é uma outra visão, né, do altar, da pia e do segundo véu. E havia esse cercado e em volta aqui ficavam as 12 tribos posicionadas em volta do santuário. Esse é o compartimento santo. Dentro do compartimento santo existia o candelabro, existiam os pães, existia o altar de incenso. Jesus, a luz do mundo, Jesus, o pão da vida. E aqui, esse altar de sacrifício, aqui não dá para ver na imagem, mas aqui, esse véu, ele não chegava até o teto, ficava uma fresta. E aqui eram queimados incensos e aromas. E esses incensos faziam uma fumaça que passava por cima do véu e ia até o Santíssimo, que isso aqui simbolizava o Espírito Santo levando as orações até Deus. Era assim que eram as vestes do sumo sacerdote. E nesse pedaço aqui, no local santo, que era passando esse segundo véu aqui, somente poderiam entrar os sacerdotes e o sumo sacerdote. A população normal não poderia entrar aqui. Nem Jesus não podia entrar aqui, porque Jesus não era levita. Jesus não era sacerdote e nem sumo sacerdote na terra. Então aqui somente sumo sacerdote e sacerdotes podiam entrar. E aí nós chegamos no terceiro véu, passando essa cortina aqui, que era o local santíssimo, que é onde ficava a Arca da Aliança. E aqui se fazia o Shekinah, que era a glória de Deus. Ninguém podia entrar aqui no Santo dos Santos. Somente entrava o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do juízo. Se alguém entrasse aqui, ele morria instantaneamente. Mesmo o sumo sacerdote não podia entrar aqui em qualquer momento. Ele só podia entrar no dia do juízo, no dia da expiação. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha o maná. Essa tampa da arca era conhecida como propiciatório. E Jesus, ele é o nosso propiciatório. Ele faz propiciação entre nós e Deus. Aqui ficava a glória de Deus e aqui ficava a lei de Deus, o cuidado de Deus, os milagres de Deus. E Jesus se faz entre os dois. Ele é a ponte entre os homens e Deus. Para entender o juízo e como funcionava esse grande dia da expiação, que era o único dia do ano em que o sumo sacerdote podia entrar no local santíssimo, nós temos que entender 3 pontos fundamentais dos sacrifícios.
Primeiro, como era o sacrifício individual. Segundo, como era o sacrifício contínuo. E terceiro, como era o sacrifício anual. O sacrifício anual também era conhecido como o dia do juízo, o dia da expiação, o dia do Yom Kippur. Como que funcionava o sacrifício individual? Quando alguém pecava, como é que essa pessoa poderia chegar ao perdão do pecado dela? Era igual aconteceu, como a gente viu no estudo do Evangelho Eterno, quando Adão e Eva pecaram e tiveram que fazer o sacrifício do cordeiro. Só que a partir do momento que o santuário foi criado, os sacrifícios só poderiam acontecer no santuário, no caso ali o tabernáculo, que é onde a presença de Deus se faria através do Shekinah em cima da Arca da Aliança. Então, a partir do momento que o santuário é criado, os sacrifícios só podem acontecer lá. E como é que funcionava esse sacrifício individual? Isso está em Levítico 4, dos versos 1 ao 4. Aqui vai falar sobre o pecado por ignorância. Mas o pecado, a oferta pelo pecado, qualquer tipo de pecado, ela seguia mais ou menos essa mesma ordem. Eu peguei esse texto aqui porque ele é o mais fácil de entender, porque está numa linguagem simples e tem tudo aqui em um texto só. Mas serve para qualquer pecado. Disse mais o Senhor a Moisés. E tinham diferentes tipos de sacrifício para diferentes tipos de pecados, tinha uma certa variação, mas isso aqui é a regra comum, tá? Existiam outros animais que poderiam ser sacrificados também, mas eu não vou me atentar nisso nesse momento. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deveria fazer, e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá por seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. O novilho sem defeito, igualzinho lá no Jardim do Éden, quando Adão fez o primeiro sacrifício. A pessoa entendia que aquele animal inocente simbolizava que um dia o Filho de Deus inocente viria para essa terra, viveria uma vida perfeita e morreria, pagando o preço pelo salário do nosso pecado em nosso lugar. Então ele morreria pelo nosso pecado para que nós não tivéssemos que morrer a morte eterna. Então eles entendiam isso. O sacrifício tinha esse intuito. Era uma escola, era uma lição, era uma aula, era um teatro para ensinar o plano da salvação. Então esse sacrifício simbolizava que essa pessoa que tinha pecado acreditava que Jesus era o nosso fiador, nosso substituto. Depois de feito o sacrifício, lembrando, a pessoa chegava, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o pecado dela, como se ele estivesse transferindo os pecados dele para Cristo. Ele sacrificava o animal. Quem sacrificava o cordeiro era o próprio pecador, não era o sacerdote. E o sacerdote tinha essa tigelinha, onde ele coletava o sangue do animal. E ele levava esse sangue para dentro do templo, para dentro do tabernáculo, para poder fazer o que vai mostrar no verso 5. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Quem fazia o sacrifício era o pecador. Verso 5. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Tomar aqui, no caso, é pegar, não beber. Ele pegava o sangue e levava até dentro do local santo. E aí ele molhava a ponta dos dedos naquele sangue e ele aspergia, espirrava no véu do santuário. Esse véu entre o santo e o santíssimo. Também aquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar, aqui, do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. O altar de holocausto é aquele que está aqui na frente, né? Esse daqui, o altar de holocausto. Alguns sacrifícios eles passavam sangue aqui também nos chifres do altar. Então vamos lá, né? O sacrifício contínuo, o sacrifício individual era oferecido por quem? Quem que oferecia o sacrifício quando pecava? Era o próprio pecador. Então, se eu pequei, quem que tem que oferecer um sacrifício lá e levar um animalzinho? E quem que tem que sacrificar o animalzinho? Passar o cutelo no pescoço do animalzinho? Sou eu, porque fui eu que pequei. Então, eu estou oferecendo a Deus um sacrifício. Estou dizendo para Deus, eu pequei e eu mereci a morte, mas eu creio que Jesus é o meu fiador. E eu creio que o meu pecado está recaindo sobre esse animal inocente que simboliza que um dia Jesus vai vir morrer por meu lugar. Jesus inocente e perfeito, para que eu possa ter a vida eterna que ele merecia, para que eu possa ser salvo. Quando que acontecia esse sacrifício individual? O dia inteiro estava acontecendo esse sacrifício. Cada pessoa que tinha pecado poderia ir até o santuário e fazer esse sacrifício. Ele acontecia sempre que alguém se arrependesse de um pecado. Então toda vez que alguém passava com um animalzinho em direção ao santuário, as pessoas olhavam e falavam assim, lá vai um pecador.
Mas muito mais importante do que isso é que lá vai um pecador arrependido. Lá vai uma pessoa que pecou contra Deus, mas se arrependeu e ela quer se reconciliar com o Pai. E ela quer refazer aquela aliança que ela quebrou. E aí tem o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo ele é importantíssimo. Ele tem um simbolismo muito grande. Como é que acontecia o sacrifício contínuo? O sacrifício contínuo era um sacrifício que acontecia todos os dias. Todos os dias tinha um sacrifício contínuo. E quem fazia o sacrifício dessa vez não era o pecador, mas era o sacerdote. Então o sacerdote fazia esse sacrifício. Êxodo 29, 38 ao 41. Ofertas contínuas ou sacrifício contínuo. Isso é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Quando aparece ao pôr do sol, aqui não é uma tradução muito legal. Aqui é entre as tardes. A gente sabe que isso aqui acontecia às 3 da tarde. Entre as tardes era entre meio-dia e 6 horas. Então, entre as tardes era comumente às 3 horas da tarde. Então, 2 cordeiros eram oferecidos. Um cordeirinho de manhã e um cordeirinho de tarde, sem defeito, de 1 ano. Cordeirinho que simbolizava, mais uma vez, o sacrifício de Jesus. Com o cordeiro, a 10ª parte de um éfa de flor de farinha amassada. Farinha amassada, Jesus, o pão da vida, que foi amassado pelos nossos pecados. A 4ª parte de um hin de azeite batido, azeite e o Espírito Santo. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho, o sacrifício, o sangue de Jesus. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como eu disse, entre as tardes, era às 3 da tarde que acontecia, como oferta de manjares, e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Diferente do sacrifício individual, aqui quem oferecia o sacrifício não era o pecador, mas era o sacerdote. Era uma oferta do santuário para o povo. Para o povo no sentido, valia para o povo. Quem oferecia o sacrifício? Quem oferecia o sacrifício era o sacerdote. Quando que acontecia o sacrifício contínuo? Todos os dias. Quantos animais eram oferecidos? 2 cordeiros. Em qual horário que eles eram oferecidos? Um de manhã e outro à tarde. O sacrifício contínuo ele era um sacrifício muito importante, porque ele era um sacrifício que Deus oferecia pelo pecador. Em vez de ser um sacrifício que o pecador está oferecendo para Deus, falando eu creio em Jesus que vai me salvar, esse sacrifício era Deus que estava oferecendo pelo povo. Era Deus que estava dizendo, vocês pecaram, vocês merecem a morte, mas eu estou enviando o meu Filho, Deus, Jesus Cristo, para viver uma vida como um homem, para sofrer como vocês sofrem, e muito mais do que vocês sofrem, e para salvar a humanidade. E para que através do sacrifício dele vocês possam ter a vida eterna. Então o sacrifício contínuo simbolizava isso. Por isso que esse sacrifício acontecia de manhã e de tarde. Às 9 horas da manhã foi quando Jesus foi crucificado. Era o primeiro cordeiro que estava morrendo. E às 3 horas da tarde foi quando Jesus morreu na cruz. Quando o segundo cordeiro estava morrendo. Então o sacrifício contínuo, ele simbolizava o sacrifício de Jesus na cruz. Até mesmo o horário desse sacrifício. E tudo que envolve o sacrifício contínuo, quando vai falar no livro da profecia de Daniel, por exemplo, que fala que foi tirado o sacrifício contínuo, é a intercessão de Jesus. É o sacrifício de Jesus em nosso favor. É a ideia de que nós podemos ter perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. É uma ideia que se perde no nosso mundo de hoje. E muitas pessoas não entendem por que Jesus teve que morrer por nós. Como a gente explicou muito bem detalhado no estudo do Evangelho Eterno. Foi o primeiro estudo do Apocalipse 14. O sacrifício contínuo acontecia também no sábado, porque no sábado era um dia de descanso. Muitas vezes os fariseus chegavam para Jesus e falavam, você está pecando porque você curou no sábado. Mas o sacrifício contínuo acontecia no sábado? Sim. Em Números 28, 9 e 10 diz, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 2/10 de uma éfa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo. Então, no sábado, não só acontecia o sacrifício contínuo normalmente, como acontecia dobrado, 2 de manhã e 2 de tarde. Para quem que era oferecido o sacrifício contínuo? Para quem que ele valia? O sacrifício contínuo ele valia para toda a humanidade, do mesmo jeito que o sacrifício de Jesus também vale para toda a humanidade. Só que a gente tem que raciocinar aqui. O sacrifício de Jesus, ele morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Todo ser humano pode ser salvo pelo sacrifício de Jesus? Sim. Com certeza. Todos serão salvos? Não. Por que não serão todos salvos? Porque nem todos eles querem
se valer do sacrifício. Nem todos querem Jesus como nosso fiador. Nem todos querem Jesus como o Deus da nossa vida. Nem todos querem se dobrar à vontade dele. Poderiam ser salvos todos? Sim. Assim como o sacrifício contínuo valia para toda a nação. Mas todos eram perdoados todos os dias às 9 da manhã e às 3 da tarde? Não. Só eram perdoados aqueles que estavam em arrependimento e contrição. Aquelas pessoas que, naquele momento, entravam no espírito de oração e pensavam: meu Deus, eu sei que nesse momento está acontecendo um sacrifício contínuo. Eu sou um pecador, eu mereço a morte, mas eu creio que através desse sacrifício eu posso ser purificado. Mas esse sacrifício não valia para qualquer pessoa. As pessoas que tinham condição de levar um animalzinho, elas próprias tinham que ir até lá e levar um animalzinho. E a pessoa que não tinha condição de ter nenhum animal para levar para sacrificar, elas também tinham que ter perdão de pecado. E era para isso que servia o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo alcançava o povo que não tinha dinheiro para oferecer uma oferta. Então, se eu era muito pobre, eu não tinha como levar um animalzinho para sacrificar toda vez que eu pecava, que eu percebesse que eu tinha pecado e que eu estivesse arrependido, para eu ter perdão de pecado, naquele momento, às 3 horas da tarde ou às 9 horas da manhã, eu entrava em oração. E eu me arrependia do meu pecado. E eu estava sendo perdoado através do sacrifício contínuo. Outro grupo de pessoas que o sacrifício contínuo alcançava eram os judeus que estavam distantes de Jerusalém. Por quê? Porque o sacrifício só poderia acontecer em Jerusalém, no santuário. Aqui eu já não estou falando mais do tabernáculo, eu estou falando do santuário de pedra. Mas ali na época de Moisés, o sacrifício só podia acontecer no tabernáculo. Se alguém se afastasse, não podia fazer o sacrifício fora do tabernáculo. Então os judeus que estivessem longe de casa, eles não precisavam toda vez que eles pecassem levar um animalzinho até Jerusalém. Eles poderiam, naquele momento, 9 da manhã e 3 da tarde, eles sabem, o sacrifício está acontecendo agora. Eu sei que eu posso ter perdão de pecados nesse momento. Se eu me arrepender verdadeiramente e me converter a Deus. Então, o sacrifício contínuo ele valia para o povo carente e ele valia para o povo que estivesse longe. Mas lembrem-se, assim como o sacrifício de Jesus na cruz, ele vale para toda a humanidade, mas só vai se valer desse sacrifício quem realmente quiser, quem se arrepender, quem se converter e quem servir ao nosso Deus. Todas as pessoas do mundo poderiam ter sido perdoadas, como eu falei já, né? Mas não acontecia isso se não houvesse arrependimento. Esses textos vão falar sobre isso também, se vocês quiserem dar uma pausa aí, e vocês podem ler os textos depois. E aí a gente chegamos no terceiro tipo de sacrifício importante para a gente entender o juízo, que é realmente o sacrifício que tem a ver com o juízo, o sacrifício anual, que também é chamado de dia da expiação, dia da purificação, dia do Yom Kippur, ou dia do juízo. A gente encontra essa explicação no livro de Levítico, capítulo 16. O sacrifício anual, ele acontecia, como o próprio nome já diz, uma vez por ano, ao 10º dia do 7º mês. Então, cada ano cairia num dia da semana diferente. Poderia ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. Cada ano vai cair num dia. Aquele dia que caísse era um dia muito especial, era o dia mais importante do ano no calendário judaico. Era o dia em que todos aqueles pecados que tinham sido perdoados seriam limpos. Todas as vezes que alguém fazia um sacrifício de um animal, aquele sangue era levado para dentro do santuário, como a gente falou. E aquele sangue estava contaminando o santuário. O local puro da habitação de Deus estava sendo contaminado por sangue do pecado dos homens. E esse tinha que ser limpo algum dia. Levítico 23, 26 e 27 fala assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Então, todo dia 10 do 7º mês era o dia da expiação. Nesse dia acontecia o sacrifício contínuo? Nesse dia o sacrifício contínuo acontecia normalmente. O sacrifício contínuo acontecia todos os dias, inclusive nos dias das festas de Israel, as 7 festas. Como é que funcionava esse sacrifício? Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Lembra que a gente falou que o sumo sacerdote não podia entrar lá em qualquer momento? Ele só podia entrar no dia da expiação? Diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, que era o Shekinah, a própria glória de Deus aparecia ali. Moisés pediu para ver Deus, Deus falou assim: você não pode me ver, porque você é homem pecador, se olhar para a minha glória, você vai morrer junto com o pecado. O pecado não pode permanecer na presença de Deus. Então, se alguém entrasse ali no Santos dos Santos, no local santíssimo, ele iria ver a glória de Deus e iria morrer. Então, Deus estava falando: o sumo sacerdote pode entrar aqui, mas só uma vez por ano, no dia da expiação.
Entrará Arão no santuário. Ah, e lembrando, né, que quando ele entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, ficava uma coluna de fumaça entre o sumo sacerdote e a glória de Deus, para que aquela coluna de fumaça tampasse a glória de Deus, para que o sumo sacerdote não morresse instantaneamente. Verso 3. Entrará Arão no santuário com isso. Isso aqui é o que acontece no dia da expiação. Como é que funcionava o dia da expiação? Tinham vários sacrifícios e vários ritos. Então, começava como? Com o sumo sacerdote entrando no santuário com uma oferta pelo pecado dele próprio. Então, o sumo sacerdote, ele também era um pecador, como todos os outros homens. Então, ele primeiro tinha que se purificar do seu próprio pecado para estar limpo na presença de Deus para poder fazer o ofício do dia da expiação. Então, Arão entrava no santuário com um novilho para oferta pelo seu pecado e um carneiro para o holocausto. Então, ele entrava e sacrificava o novilho, que simbolizava que ele estava se arrependendo do próprio pecado e que ele acreditava que um dia Jesus viria para poder morrer no lugar dele. E o carneiro vai aparecer no finalzinho. Então vou deixar para falar depois do carneiro, que ele vai ser queimado. Vai ser sacrificado e queimado no altar de holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se viciar com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Então ele se lavava na pia sacerdotal, que era como se fosse um símbolo do que se tornou depois o batismo. Ele se limpava daqueles pecados e vestia as vestes de sumo sacerdote, que eram as vestes semelhantes a essa daqui. Ele sacrificava o animalzinho para se purificar e ele entrava lá no tabernáculo com o sangue daquele animalzinho. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. São 2 bodes que vão fazer parte do grande dia da expiação. Vai ser um bode para o Senhor e outro bode será o bode emissário, o bode Azazel. Um simbolizará Cristo e o outro simbolizará Satanás. E também a população levava o outro carneiro. Então existia um carneiro que era do sacerdote, do sumo sacerdote, e um carneiro que era do povo. E esses 2 carneiros eles vão aparecer no finalzinho do capítulo 16. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então existia o bode que simbolizaria Jesus e o bode que simbolizaria Satanás. Eles 2 eram colocados à frente da porta da tenda da congregação, ele fazia um sorteio e aí era decidido qual era qual. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. O bode que simbolizará Jesus é o primeiro bode. E ele era sacrificado para poder purificar os pecados de toda a nação. Todos aqueles pecados que foram confessados ali o ano inteiro, eles seriam purificados através do sangue desse primeiro bode, o bode para o Senhor. Mas o bode que sair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor. Então, o que simbolizava Jesus era sacrificado naquele momento, e o que simbolizaria Satanás continua vivo, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Como é que funcionava o sacrifício anual? A gente vai ver que isso aqui é um resumo, e depois, a partir do verso 11, ele vai detalhar de novo, ele vai contar a mesma coisa de novo, dando um pouquinho mais de detalhes. Como é que funcionava o sacrifício anual? O sacrifício anual era um dia de juízo em Israel. O que isso significava? Isso significava que nesse dia, todos aqueles pecados que foram perdoados o ano inteiro, imagina a quantidade de pecados, de sacrifícios, e que manchavam o santuário, e que contaminavam o santuário com sangue, seriam limpos, seriam perdoados. Então você imagina, o tabernáculo ele não tinha janelas, ele ficava o tempo inteiro fechado. A única luz que tinha lá dentro era a luz do candelabro, e aquilo ali devia ter um cheiro horroroso de sangue de animais, né? Então devia ser assim muito, muito ruim ficar ali dentro. Porque o lugar onde deveria ser a habitação de Deus está contaminado pelos nossos pecados. Quem que realizava o sacrifício anual? O sacrifício individual era feito pelo próprio pecador. O sacrifício contínuo era feito pelo sacerdote. E o sacrifício anual é o sacrifício feito pelo sumo sacerdote, que acontecia uma vez por ano. Quais animais eram sacrificados? Primeiro era sacrificado um cordeiro pelo pecado próprio sacerdote, mas os 2 animais mais importantes do dia da expiação eram os 2 bodes. Existiam também os 2 carneiros, mas o que faz o símbolo principal do dia da expiação eram os 2 bodes. Era o bode para o Senhor e o bode emissário. A partir do verso 11 aqui a gente vai
pegar um detalhamento de como acontecia tudo aquilo. Vai repetir algumas coisas que a gente já falou, tá? Mas é assim que a Bíblia trabalha. Eles mostram uma ideia geral e aí depois eles aprofundam essa ideia geral. O sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Então, começando tudo de novo, né? Arão pegava, ele se vestia com a veste sacerdotal, ele se lavava na pia sacerdotal para estar puro para poder fazer o trabalho. E ali, logo de começo, a primeira coisa que ele tinha que fazer era sacrificar esse novilho pelo pecado dele próprio. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incenso cheio de brasas de fogo diante do Senhor e os 2 punhais de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem de incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Aí formava aquela coluna de fumaça que a gente falou, que ficava entre o sumo sacerdote. Essa imagem não representa tão bem, tá? Ficaria a Arca da Aliança, uma coluna de fumaça e o sumo sacerdote, para que ele não visse a glória de Deus aqui no Shekinah. Tomará do sangue do novilho, com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório. Do mesmo jeito que o sacerdote pegava o sangue e jogava na cortina, no véu, aqui ele pegava e jogava sobre a Arca da Aliança. Diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois, ele sai de dentro do tabernáculo e imola o bode, que é a oferta pelo pecado, para o povo. O bode que foi sorteado para ser o bode que simboliza Jesus. E trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então, ele sacrifica o cordeiro, o bode que simbolizava Jesus. Então ele falava, esse bode, o sacrifício dele, simboliza o sacrifício de Jesus, que vai purificar todos os pecados da humanidade, que vai salvar toda a humanidade. Todos aqueles que se arrependeram, todos aqueles que se voltaram para Deus, todos aqueles que creram. E ele leva esse sangue lá para dentro, e ele joga esse sangue e fala assim, ó, o preço do pecado está pago. Jesus vai vir um dia e vai morrer pelos nossos pecados, uma morte perfeita. E ele vai poder salvar todo mundo que creu. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio de suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Então ele pegava o sangue do cordeiro e do bode, que simbolizava Jesus, e passava nos chifres do altar. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. É como se todos aqueles pecados que foram jogados através do sangue dentro do santuário estivessem sendo purificados, limpos, apagados. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, a expiação acabou, o sangue de Jesus, através daquele bode, já purificou todos os pecados já foram purificados, acabou a expiação, entra o bode vivo, que simboliza Satanás. O bode vivo, ele não tem parte na expiação. A expiação já acabou. Mas todos aqueles pecados que foram confessados durante todo o ano e que foram perdoados através do sacrifício de Jesus, Jesus morreu por esses pecados para que nós não precisemos morrer a segunda morte. Esses pecados vão ser passados agora para o bode vivo. Não para perdão de pecado, mas porque ele foi o causador dos pecados. Se Satanás foi o causador dos pecados, ele vai ser punido pelos pecados. Olha a diferença. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados para nos salvar. Satanás, ele causou os pecados. Ele vai ser punido pelos pecados no lago de fogo. Então, havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Então, tudo o que foi perdoado o ano inteiro no santuário está sendo passado do santuário para o bode, que simboliza Satanás. Aqueles pecados foram limpos, foram purificados, o santuário está limpo desses seus pecados, mas alguém vai ser punido por eles. Olha, Jesus morreu pelos nossos pecados e nos salvou. A expiação é isso. Ele expiou nossos pecados. Satanás não expia nossos pecados. Satanás simplesmente vai ser punido por eles.
todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. É o que está acontecendo aqui nessa imagem. Continuação, né? E enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem em disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então o primeiro bode, ele morria para nos salvar e nos purificar e limpar os pecados. O segundo bode, ele vai ser punido por esses pecados, mas ele não era morto, ele não faz parte da expiação. Ele era levado com esses pecados para o deserto. E qual é o simbolismo por trás disso? A gente vai ver daqui a pouquinho. Depois disso, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho, que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Então ele tira a roupa de linho e ele, no verso 24, banha o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes, então sairá. Então ele se banha, ele se limpa na pia sacerdotal, se purificando. E aí ele oferece o seu holocausto e o holocausto do povo. O holocausto dele e o holocausto do povo são aqueles 2 carneiros que eu falei para você que apareceriam depois. Aqueles 2 carneiros que são sacrificados e são queimados aqui. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário, que é o bode que simboliza Satanás, o bode Azazel, que é levado para o deserto, que não é morto, ele é levado para o deserto, solto lá, lavará suas vestes, banhará seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode pela oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e os seus excrementos se queimarão. Aquele que queimar as lavará suas vestes, banhará seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então a pessoa que levava o bode lá para fora do arraial, se banhava, se lavava, tirava as suas vestes, né, queimava suas vestes e podia voltar para dentro do arraial. Então, depois de tudo isso feito, o sumo sacerdote se lavava e ele sacrificava e queimava aqueles 2 carneiros que a gente falou antes. O carneiro por ele próprio, que está em Levítico 16:3, e o carneiro pelo povo, que está em Levítico 16:15. Vamos ver agora os paralelos entre o dia da expiação e a volta de Jesus. Tem tudo a ver. O dia de expiação era o dia do juízo, onde Deus iria purificar os pecados, ia pegar as pessoas que eram indignas, injustas, e torná-las justificadas para a salvação. Isso é um paralelo muito grande com o juízo. Quando Jesus volta, existirão no mundo salvos e perdidos. A gente já falou sobre isso no estudo da volta de Jesus, só vou recapitular porque vai ser importante. Quando Jesus volta, quem estiver salvo e vivo vai passar por alguns processos. Essas pessoas serão transformadas em incorruptíveis e imortais. Elas não podem mais pecar, e elas não vão mais morrer, e elas serão arrebatadas. Os salvos mortos, eles são ressuscitados, transformados em incorruptíveis e transformados em imortais, e depois são arrebatados. Não sobra nenhum salvo morto no mundo. Todos os salvos estão vivos, e eles são levados para o céu, onde eles vão permanecer durante os 1000 anos. Todos os perdidos vivos vão olhar para Jesus e vão morrer, porque eles vão morrer com a própria glória de Deus. A 2 Tessalonicenses 2:8 fala que a própria glória da manifestação de Cristo vai fazer com que eles morram. E todos os perdidos vão morrer, e eles permanecem mortos até o final dos 1000 anos. Então, todos os salvos do céu, todos os perdidos mortos. Como é que está a terra? A terra está completamente desolada e vazia. Chegamos em Apocalipse 20, versos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Muita gente interpreta isso como sendo literalmente como está na foto. Um anjo vem e acorrenta o diabo e prende ele. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Nós não estamos aqui falando de um anjo que vai vir prender Satanás em uma corrente literalmente. O que acontece é que durante 1000 anos o diabo não pode enganar as nações. Ele está impedido de enganar as nações. Isso acontece depois da volta de Jesus. Por que Satanás não pode mais enganar as nações? Porque todos os salvos estão incorruptíveis, eles não podem mais pecar e não vão mais ser enganados por Satanás. E todos eles estão no céu, Satanás não tem acesso a eles. Todos os perdidos que Satanás poderia enganar estão mortos. E o morto não sabe de nada, o morto não tem consciência de nada, Eclesiastes 9:5. Ele também não pode enganar os mortos. Então ele está aqui na Terra, sozinho, durante 1000 anos, onde ele e os anjos caídos não podem enganar ninguém. Então ele está preso durante 1000 anos, porque os salvos durante os 1000 anos estarão no céu fazendo o juízo investigativo, e
o juízo investigativo não, o juízo comprobatório, e todos os perdidos estão mortos e só vão ressuscitar depois dos 1000 anos. Então, nesse período, Satanás está preso aqui na terra. Ele está na terra deserta e assolada. Jeremias 4:23 fala assim, desse momento, quando todos os salvos já estão no céu, todos os perdidos estão mortos, depois da volta de Jesus. Olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Não havia homem nenhum na terra, porque todos os salvos estão no céu, todos os perdidos morreram. Todas as cidades e todas as obras humanas foram destruídas. Jeremias 25:33 ainda diz assim, os que o Senhor entregará à morte naquele dia, os perdidos que vão olhar para Jesus e vão morrer, se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. O que acontece? Satanás não está literalmente acorrentado e jogado no abismo, mas ele está impedido de enganar as pessoas. Pelo fato de que todos os salvos estão no céu, fazendo o juízo comprobatório, e todos os perdidos estão mortos até o final dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, os salvos vão descer na terra, na cidade santa, e os perdidos vão ser ressuscitados para poder receber a sentença final. Mas até lá, Satanás e os seus anjos estão presos na terra desolada, durante os 1000 anos. Olha só, como nós temos aqui uma relação entre a volta de Jesus e o grande dia da expiação. Depois de concluída a expiação, depois de concluído o juízo, o sumo sacerdote saía de dentro do local santíssimo e vinha para o pátio que é o planeta Terra. Do mesmo jeito que Jesus, quando acabar o juízo, ele vai sair do santuário do céu e vai voltar para a terra para buscar aqueles que aceitaram a salvação que ele oferece. Depois que Jesus volta e depois que o sacerdote sai, Satanás vai ficar preso na terra por 1000 anos sozinho, porque todos os salvos estão no céu, todos os perdidos estão mortos, e o bode, que era o bode emissário do dia da expiação, ele era levado para um deserto. Então Satanás está na terra deserta e o bode está no deserto. Porque aquele bode simboliza esse momento da vida de Satanás que ainda vai acontecer. Olha só. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, o juízo acabou, a expiação acabou, fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Todos os pecados que foram perdoados, que estavam no santuário, agora são passados por o bode vivo. E eles serão passados para Satanás. Não faz parte da expiação. Satanás não vai morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Satanás vai ser punido pelos pecados que ele fez o mundo cometer. Depois de terminar a expiação, entrava em cena o bode vivo, o bode emissário, o bode Azazel. O sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça do bode emissário e esses pecados eram transferidos para ele. Depois disso, os pecados perdoados que tinham sido transferidos para o bode emissário, eles estavam agora não mais no santuário e sim no bode. Então eu vou ler o que está aqui para ficar mais claro, tá? O sacerdote confessava sobre a cabeça do bode emissário todos os pecados que foram perdoados através do sacrifício do bode que simbolizava Cristo. Então o bode que simbolizava Cristo era quem fazia a expiação, quem purificava e quem morria pelos nossos pecados. Depois disso, os pecados perdoados eles eram transferidos para o bode emissário, que não tem parte da expiação de pecados, mas uma vez que foi o causador desses pecados, seria punido por eles. O bode emissário ele era solto no deserto. Olha o paralelo. Satanás fica preso na terra desolada. É a mesma coisa, contada de duas formas diferentes. Aqui é o símbolo e aqui é o que vai acontecer no final. Assim como o bode emissário não tinha parte na expiação de pecados, Satanás também não tem parte na expiação de pecados. E assim como o bode emissário era largado no deserto, Satanás, depois da volta de Jesus, será largado na terra desolada, na terra deserta. Depois dos 1000 anos, Jesus retorna ao planeta Terra com a cidade santa e com os salvos, e então vai acontecer o juízo executivo, que é quando Jesus vai dar a sentença final para todos eles, os perdidos ressuscitados, Satanás e seus anjos, onde eles vão queimar no lago de fogo. Os pecados perdoados dos salvos vão ser transferidos para Satanás, que é o autor do pecado, e esse vai ser punido por todos esses pecados no lago de fogo. Olha só que interessante. Se eu não creio em Jesus e não aceito ele como meu fiador, o salário dos meus pecados vai ser a morte. Quem vai pagar o salário pelos meus pecados? Eu mesmo. E no final, no lago de fogo, eu vou queimar de acordo com os meus pecados. Quem pecou mais vai queimar mais, quem pecou menos vai queimar menos.
mas cada um vai queimar pelos seus pecados. A Bíblia diz que alguns vão queimar com uma palha. Vai ser rapidinho. E Satanás fala que vai queimar pelos séculos dos séculos, vai queimar por muito tempo. Mas enfim, vai ser destruído, como fala também em Ezequiel e Isaías. Se eu, pecador que não aceitei Jesus, vou queimar pelo meu próprio pecado, eu vou ser destruído pelo meu próprio pecado. Todas as pessoas que pecaram e que foram salvas por Jesus, elas causaram pecados e Jesus morreu por esses pecados. Esses pecados que contaminaram o santuário celestial vão ser retirados e vão ser colocados em Satanás. Jesus morre pelos nossos, mais uma vez, Jesus morre pelos nossos pecados e ele paga o preço para que nós possamos ter a vida eterna. Satanás não vai morrer pelos nossos pecados, mas ele vai ser punido pelos pecados que ele fez a gente cometer. Então, todos os pecados dos salvos que foram perdoados vão ser colocados em Satanás para que ele queime por mais tempo, porque ele é o causador desses pecados. Então, Satanás vai queimar de acordo com esses pecados. E ele vai queimar mais tempo do que todos os outros. Por que Satanás quer a perdição do ser humano? Ele quer a perdição do ser humano porque quanto mais pessoas se perderem, mais pessoas ele está tirando de Deus. Ele não tem como ganhar essa guerra, mas ele tem como levar muita gente com ele, e vai levar muita gente com ele. E cada pessoa salva, que teve seus pecados perdoados através do sacrifício de Jesus, esses pecados perdoados vão ser colocados nele para que ele seja punido. Então, quanto mais salvos houverem, mais tempo vai queimar, e por mais tempo ele vai ser punido no lago de fogo. A Bíblia diz que isso é um estatuto perpétuo. Levítico 16, 29 diz: Isso será por estatuto perpétuo no 7º dia, aos 10 dias do mês. Afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O dia da expiação é um estatuto perpétuo, vai acontecer para sempre. Então ele acontece até hoje? Sim, mas de uma forma diferente. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Se o anjo de Apocalipse 14 diz que o juízo chegou, e nós sabemos que isso é uma mensagem para o tempo do fim, no tempo do fim o juízo está acontecendo. Mas o juízo só podia acontecer no tabernáculo, no santuário terrestre. Mas hoje em dia não existe santuário terrestre. O templo foi destruído, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 pelos romanos. E até hoje, em 2025, não existe templo. E eu acredito que nem vai existir. E nem faz sentido que exista. Porque a partir do momento que Jesus foi o sacrifício perfeito, aquelas festas que envolviam sacrifícios, elas acabaram. E todos os sacrifícios que apontavam para Jesus foram cumpridos. Então, não faz sentido mais existir um santuário. Realmente não faz um sentido mais. Mas precisa de um santuário para acontecer o dia da expiação, o dia do juízo, o dia do Yom Kippur. Então, se esse juízo está acontecendo no tempo do fim, ele tem que estar acontecendo em algum lugar. Se não é no santuário da terra, aonde é? O primeiro santuário que existiu foi o tabernáculo feito por Moisés. Ele foi construído, ficou durante os 40 anos que eles peregrinaram pelo deserto, e depois, mais para frente, quando eles tomaram a terra da promessa, Davi decidiu que eles tinham que fazer uma casa de pedra para o Deus deles, para o nosso Deus. E ele decide construir um santuário. E aí Deus fala para ele que ele não vai poder fazer, mas ele prepara tudo para o filho dele fazer, e Salomão faz o templo de Salomão, que foi muito famoso, que foi o mais belo santuário que existiu, lá em Jerusalém. Esse santuário foi destruído em 586 pelo Nabucodonosor, rei da Babilônia. E esse santuário, depois de destruído, ficou muito tempo dessa forma, totalmente devastado. E passado muito tempo, depois que o povo saiu da Babilônia, Esdras e Neemias começam a reconstrução do templo, que foi conhecido depois como o Templo de Herodes, que foi o terceiro templo. Então, o primeiro templo, o tabernáculo, o segundo templo, o templo de Salomão, o terceiro templo, o de Herodes. E foi esse templo de Herodes o templo que Jesus visitou durante a vida dele. Hoje, onde era o templo, existe isso aqui, ó. O que é isso aqui? É uma mesquita. Então, hoje, 2025, não existe um templo judeu em Jerusalém. Não existe um templo de Deus em Jerusalém. No local onde era o templo de Deus tem essa mesquita. Então, se o santuário terrestre foi destruído, e se o dia da expiação só pode acontecer no santuário terrestre, no santuário terrestre não, só pode acontecer no santuário, e o juízo está acontecendo no tempo do fim, em qual santuário esse juízo está acontecendo? Se a gente for analisar Êxodo 25, versos 8, 9 e verso 40, vão dizer para a gente que o santuário feito aqui na terra, construído por Moisés, era uma cópia de um outro santuário. Êxodo 25, 8.
Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então Deus ia mostrar um modelo para Moisés copiar, de forma menos gloriosa, de forma menos maravilhosa, mas com os mesmos elementos. Da onde é que Moisés estava copiando? Da onde ele estava tirando inspiração para fazer o santuário da terra? Verso 40. Vê, pois, que faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Que modelo é esse que foi mostrado para Moisés no monte? O santuário que existe no céu. O santuário que foi o modelo para o santuário da terra é o santuário celestial, onde Deus habita e onde Deus tem o trono dele, simbolizado aqui na terra pela Arca da Aliança. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que no caso é Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade aonde? Nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu, não o homem. Qual que é o tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem? É o tabernáculo da terra? O da terra foi construído por homens, os três. Mas o santuário no céu foi construído por Deus. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação. Jesus é nosso sumo sacerdote no santuário do céu. Verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus não entrou no santuário terrestre. Ele entrou até no pátio, mas no local santo e santíssimo ele não podia entrar, porque Jesus era da tribo de Judá. E somente os levitas poderiam ser sacerdotes para poder entrar no local santo, ou o sumo sacerdote para poder entrar no local santíssimo. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Tem um santuário de Deus no céu, que foi usado como modelo para o santuário de Deus na terra. Então saiu do santuário que se encontra no céu. Então nós temos um santuário no céu. O modelo usado para o santuário terrestre foi o santuário do céu. E se no tempo do fim, onde não tem santuário na terra, existe um santuário no céu, onde está acontecendo o grande dia da expiação, quando tem início esse grande dia da expiação? A gente sabe que ele deve ocorrer no tempo do fim, no santuário celestial. Quando que o juízo é iniciado? A Bíblia em Daniel 8, eu não vou me aprofundar nisso aqui, vai ter um estudo só sobre isso. A Bíblia em Daniel 8, versos 13 e 14, falam sobre várias mentiras que seriam colocadas no mundo pelo anticristo. E que a verdade seria deitada por terra, que o sacrifício diário seria destruído, as pessoas não teriam conhecimento da verdade, a intercessão de Jesus e tudo mais. É dito que demoraria 2.300 tardes e manhãs para que o santuário fosse purificado. O dia da purificação do santuário era o dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do juízo. Na época de Daniel, o santuário estava destruído, e Daniel entende assim, será que vão demorar 2.300 anos para que o santuário seja restaurado? É isso que Deus está dizendo? Mas na verdade não era isso. A continuação, em Daniel 9, Deus fala para ele assim, a partir do momento da data inicial, quando vocês tiverem a ordem para poder voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo e restaurar a nação de Israel, vocês vão contar 2.300 anos e o santuário vai ser purificado. Essa purificação do santuário, 2.300 anos depois, a gente tem que pegar a data do início da contagem, de quando houve a ordem para restaurar Jerusalém, na época de Esdras e Neemias, e contar esse tempo inteiro para ver quando o juízo ia começar no santuário do céu. A gente não vai se aprofundar nisso, como já falei. Vai ter um estudo de Daniel 8, vai ter um estudo de Daniel 9, que a gente vai pegar isso aqui ponto a ponto. O interessante é o quê? O terceiro decreto para a reconstrução da cidade do templo e para restaurar a nação judaica é o mais completo de todos. Foi no ano 457 a.C. Nós pegamos o ano 457 a.C. e temos que somar mais 2.300 anos. Por que 2.300 anos? Porque em profecias que têm elementos simbólicos, uma tarde e uma manhã, que corresponde a um dia, passam a corresponder a um ano, como é o princípio que acontece aqui. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis a experiência do meu desagrado. Quando existem profecias com elementos simbólicos, e a profecia fala de dias, cada dia corresponde a um ano. Você fala assim, 10 dias, são 10 anos. 2.000 dias, 2.000 anos. 2.300 dias, 2.300 anos. Então, 457 a.C. mais 2.300 anos, igual a 1844. Que dia de 1844 começa o grande dia da expiação, o dia do juízo?
A gente tem que pegar o 10º dia do 7º mês do calendário hebraico e converter para o nosso calendário. 22 de outubro de 1844. É nessa data que começa o grande dia da expiação, o grande dia do juízo. Em 1844, existe um santuário em Jerusalém? Não. Então, aonde está acontecendo esse dia da expiação, esse juízo, esse julgamento? No santuário do céu. Então, aqui tem a contagem, tá? 457 é quando começa a contagem, 1844 é quando começa o juízo. O tempo do fim começa em 1798, mas eu não vou explicar isso agora. No dia 22 de outubro de 1854, não existia santuário terrestre, o juízo se inicia no santuário do céu. Aqui na terra não tem mais sacerdote, não tem mais sumo sacerdote, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário do céu. E é Jesus que vai fazer essa obra de juízo e de purificação. Então Jesus vai verificar todos os livros de registro. Do mesmo jeito que acontecia que os pecados das pessoas lá atrás, eles sacrificavam o animalzinho e o sangue era levado para dentro do santuário e era jogado, contaminando o santuário, os nossos pecados contaminam o santuário do céu de uma forma diferente. Tudo que nós fazemos de bom ou de ruim está registrado nos nossos livros de registro, que aparecem em Apocalipse 20, por exemplo. Esses livros de registro mostram tudo que a gente fez de bom e de ruim. Então, nossos pecados estão registrados nesses livros. E nossos pecados contaminam o santuário celestial através desses livros. Todas as vezes que eu cometo um pecado e eu me arrependo desse pecado, vai estar lá marcado: Rodrigo mentiu, Rodrigo matou, Rodrigo roubou. E ele se arrependeu, vai estar lá do lado escrito perdoado. Mas esse pecado continua sujando o santuário celestial. Porque os pecados só eram purificados, limpos, apagados no dia do juízo. Então, se o dia do juízo está acontecendo agora, esse grande dia do juízo, os meus pecados ainda estão registrados no céu. Eles ainda não foram apagados. Eles só são apagados quando Jesus termina o juízo e quando ele sair do santuário celestial, como o sumo sacerdote saía do santuário terrestre, e voltar para a terra. Como que vai ser o julgamento? A gente vai pegar alguns textos aqui rapidamente, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler com mais calma. Tudo que você tem ouvido, assuma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Todas as obras vão passar pelo juízo, como a gente falou, registradas nos livros. Se nos arrependermos, teremos marcado lá, perdoado. Mateus 12, 36 e 37. Toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, entra no nosso julgamento. Falar de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho livre-arbítrio, mas eu vou ser julgado de acordo com o que eu fizer. Se eu fizer as coisas de acordo com a vontade de Deus, eu vou receber o galardão. Se eu fizer as coisas de acordo com a vontade do mundo ou a doutrina dos homens, eu vou receber a recompensa de acordo com o mundo e com a doutrina dos homens. Tiago 2,13, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Judas está falando sobre o julgamento final dos perdidos. Depois dos mil anos, quando os perdidos se reúnem, depois da ressurreição, quando Jesus ressuscita os perdidos, eles se unem a Satanás e tentam invadir a cidade santa, onde Jesus vai aparecer para eles e vai mostrar para eles porque cada um deles se perdeu. E eles vão entender. Verso 15 diz assim: para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Daniel 7, 9 a 10 conta do juízo que está acontecendo agora no céu. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. É Deus. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era em chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, os anjos. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. O tribunal se assenta para julgar quando Jesus começa o juízo. E os livros são abertos, são os livros de registro das nossas vidas. Então as pessoas vão ser julgadas, cada um, de acordo com o que está registrado nos seus livros. Se arrependeram, viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus e creram verdadeiramente, serão perdoados. E Jesus vai se apresentar como o fiador delas, morrendo no lugar delas, para que elas não tenham que morrer a morte eterna, perdoando todos os pecados através do seu sacrifício. Se nós não crermos em Jesus, nós receberemos o salário pelos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte, no caso, a segunda morte, a morte eterna. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Tanto salvos quanto perdidos passarão pelo juízo. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. São 2 textos que falam isso. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo. Aqui a palavra juízo pode significar, no original, juízo, julgamento ou condenação. No caso aqui, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós merecíamos a morte, nós deveríamos receber a morte, mas nós cremos, em vez de receber a morte como recompensa, nós receberemos a vida que Jesus merecia e merece. Aqui são só os perdidos se reunindo para a cidade, como eu já falei anteriormente, não vou me aprofundar nisso aqui, mas se vocês quiserem estar aí para poder ler, é só pausar e ler. E todos aqueles mortos, né? Acho que tá interessante a gente ler assim. Apocalipse 20, verso 11. Isso aqui é o juízo final, né? Depois que já foi feito o juízo e os perdidos estiverem entendendo porque eles se perderam. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Os perdidos se reuniram para tentar tomar a cidade santa, Jesus se apresenta para eles e vai mostrar por que eles se perderam. Vi também os mortos. Os mortos são os perdidos ressuscitados. Embora eles estejam vivos, eles já estão condenados à morte. Os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Que livros são esses? O livro da vida de cada um desses perdidos. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. O livro da vida é onde tem o nome dos salvos. Se o nome dessas pessoas não está no livro da vida, elas não podem ter a vida eterna. E os mortos, os perdidos, foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. O julgamento é das obras, olha só que interessante. As pessoas falam que as obras não importam, o julgamento é pelas obras. O dos salvos também é pelas obras? Sim. O julgamento dos salvos também é pelas obras. Só que, pelas obras, ninguém será justificado. Justificado é o que era injusto se tornar justo. Então, pelas minhas obras, eu não posso ser justificado. Mas se eu seguir o que Deus me pede, se eu crer verdadeiramente em Jesus, quando o meu nome passar pelo juízo, não vão ser observadas as minhas obras, mas as obras de Cristo. Vai passar lá meu nome pelo juízo. O Rodrigo, pecador, o que ele merece? Ele merece a morte. Pelas obras dele, o que ele vai ter como recompensa? A morte. Mas ele creu em Jesus? Jesus é o fiador do contrato dele? Ele creu que Jesus viveu uma vida perfeita e morreu no lugar dele? E ele se esforçou para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Se sim, ele vai ser perdoado. E as obras dele não vão ser mais vistas, mas vão ser vistas as obras de Cristo. Então eu vou ser julgado como salvo, vou ser julgado como apto à vida eterna, não pelas minhas obras, mas pelas obras de Cristo. Mas agora vamos para o outro lado. Rodrigo, pecador, merece o quê? Merece a morte. Ele crê em Jesus? Não. Quem vai pagar o preço da morte no lugar dele? Ninguém. Ele próprio, ele não tem fiador. Então eu vou ser julgado pelas minhas obras e vou ser condenado pelas minhas obras. E aí todos vão ser jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Eu já expliquei isso aqui no estudo sobre a morte, já expliquei no estudo da volta de Jesus, que se é revisar é só voltar lá. Quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Quem que é o juiz nesse julgamento? A Bíblia deixa muito claro que o próprio Deus que julga, Deus é o juiz. O Senhor julga. E aqui fala, né, o ancião de dias que se assenta para julgar é Deus. Quem que é o nosso advogado? Primeira carta de João 1:21. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso sumo sacerdote no céu, que está fazendo o juízo agora. Ele está julgando e está perdoando aqueles que creram na palavra dele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Hebreus 7:25, 22 e 25. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o sacrifício contínuo que Jesus faz agora. Todos os dias nós podemos ter perdão dos nossos pecados através do sacrifício que ele fez 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, como nosso advogado. Ele é nosso único mediador, e o único mediador entre Deus e os homens, porque ele foi o único que viveu uma vida perfeita e morreu no nosso lugar. Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. João 17, 9 e 10. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti.
Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O que é o grande dia do juízo? Nós temos que entender que existia um juízo em Israel que apontava para esse juízo final que está acontecendo agora. O sumo sacerdote estava no pátio, levava a oferta de sacrifício para dentro do santuário, está pago o sacrifício. Os pecados que foram confessados durante o ano inteiro eram perdoados. O sumo sacerdote saía de dentro do santuário, perdoado, purificado. O templo estava limpo dos pecados. Os registros eram apagados, simbolicamente. O grande dia da expiação acontece o quê? Jesus, ele viveu a vida perfeita nessa terra, ele foi o nosso sacrifício perfeito. Ele pagou o preço pelo pecado, o sangue está pago. Ele levou esse sangue pago, o próprio sangue dele, para dentro do santuário celestial, onde em 1844, data marcada por Deus, através da profecia de Daniel, começa o grande dia da expiação, o grande dia do juízo. Onde Jesus apresenta o sangue dele para Deus e fala: eu morri pela humanidade e eles agora podem ser salvos. Agora eles vão escolher se eles querem me servir e me seguir, se eles querem crer no meu nome ou não. Se eles vão receber a salvação e a vida eterna, ou se eles receberão a condenação e a morte eterna. Todos os nomes passarão por esse juízo. E, encerrado esse juízo que está acontecendo no céu, o sumo sacerdote saía de dentro do santuário e voltava para o pátio, que simboliza o planeta Terra. Então, acabando o juízo, estará decidido salvo e perdido. As pessoas serão seladas com o selo de Deus ou com a marca da besta. As pragas vão ser lançadas, as pragas de Apocalipse 16, e Jesus retorna para a terra para poder buscar os salvos. É uma mensagem importantíssima, é uma mensagem que não é falada. Muitos creem que o juízo vai acontecer depois da nossa morte, quando Jesus voltar, que vai ter uma segunda chance. Não é assim que funciona. Se eu morrer hoje, eu morri salvo ou perdido. Meu nome um dia passará pelo juízo no céu. O juízo no céu pode encerrar com todos nós vivos também, porque vai ter gente viva quando Jesus voltar. Se o juízo se encerrar hoje, eu me encerrou hoje comigo salvo ou perdido. Então, antes da volta de Jesus, já estará decidido quem está salvo e quem está perdido. E é muito importante que o mundo todo saiba disso antes do fim, porque ainda há tempo para arrependimento. Mas quando terminar o juízo no céu e a porta da graça se fechar, vai ser como a Arca de Noé. A porta fechou, ninguém mais entra e ninguém mais sai.